Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim. Galera, hoje vamos contar uma... É assim, ó. Essa menina, ela tem um perfil no TikTok, onde ela traduz histórias do TikTok americano. E são histórias de terror, né? E são histórias bem legais, assim, ó. É bem legal acompanhar ela, sabe? E só que essa história dela aqui foi algo bem pesado, assim, sabe? Eu vou deixar aqui pra vocês o primeiro vídeo. Daí o segundo é que a história era muito longa, então ela fez em 2 partes. Então, o primeiro vídeo dela explicando que ela passou um pouco de mal, assim, sabe? Foi uma sensação esquisita, sabe? Pra ela, depois que ela gravou a segunda parte do vídeo. Então, o primeiro vídeo que vocês vão assistir agora é ela falando sobre essa sensação. O segundo é que ela começa a contar a história. E o terceiro, eu não vou nem assistir com vocês, porque eu comecei a assistir ontem e também... A sensação pra mim também não foi legal, então não sei se eu quero ter essa sensação de novo. Então eu vou deixar pra vocês assistirem daí, beleza? Depois vocês me... Talvez seja algo psicológico, porque assim, como ela falou que ela não passou bem gravando vídeo, falando sobre a história, daí eu pensei, putz, assim, acho que talvez isso tenha me afetado dessa forma, sabe? Então eu vou deixar aí pra vocês o primeiro vídeo dela falando, né? Explicando o que aconteceu, né? Ela começa a história, e a história é sobre o quê? Sobre dois amigos, um menino e uma moça, né? E daí a moça se muda e convida esse amigo se ele não quer dividir a casa com ela, né? E daí ele vai morar junto com ela. Daí ele chega um dia em casa e ela acha que ele tá meio estranho e tal. Daí pergunta pra ele o que aconteceu. E ele disse que vendeu a alma dele para o diabo. E daí começam muitas coisas estranhas a acontecer, sabe? E daí ela conta essa história. No final, eu não sei nem o que aconteceu, porque eu não consegui assistir o final do segundo vídeo, que pra vocês será o terceiro vídeo, né? Beleza? Então vocês ficam com o primeiro vídeo dela agora, ela explicando aí o que aconteceu. Depois a gente volta pro começo da história, né? E o terceiro e último que eu não vou assistir com vocês vão ter que assistir sozinhos. Beleza? Vamos lá, então, pro primeiro vídeo dela explicando o que aconteceu, né? Quem passou extremamente mal depois de ter gravado esse vídeo aqui. Terminei de gravar aquele vídeo, eu fui editar e desde o começo deu problema. Já o vídeo da menina dava problema, eu ia assistindo e ele ficava travando o tempo inteiro. Ela falava assim, meio robótico, mas tudo bem. Já é esquisito esse daí, né? Gravei o meu vídeo e fui editar. Na edição do vídeo, eu editava, salvava no TikTok, eu ia pegar alguma informação que eu precisava, eu ia pegar o link do vídeo da menina. Quando eu voltava para os Estados Unidos do TikTok, nada. O vídeo que eu tinha acabado de editar sumiu, desapareceu. Isso aconteceu umas 3 vezes que o TikTok apagou o meu vídeo. É muito esquisito. Aí eu voltava, editava tudo de novo, travava tudo de novo e por aí vai. Eu finalmente consegui postar o vídeo, demorou um tempão, mas foi. Fui postar a parte 2, pedi pra uma amiga minha comentar, pra eu poder linkar com o comentário dela, porque sempre que eu comento, o comentário some. Então eu pedi pra ela comentar pra eu fazer o segundo vídeo em cima do comentário dela. Não ia. Ela comentava, o comentário sumia. Ela comentava, o comentário sumia. Gente, tudo isso é muito esquisito. Toda vez que eu ia atualizando a página pra ver se o comentário dela tava lá, as visualizações ficavam muito loucas. Ficavam pulando de 5.000, 2.000, 5, 2.000, 7. Ficavam... as visualizações ficava mudando completamente, de forma muito brusca, muito rápido. Consegui ver o comentário dela, eu postei a história 2 e saí do celular. E eu apaguei. Eu deitei na cama, eu não tava com sono, eu tava ótima. Eu deitei na cama e eu tive uma dor de cabeça insana. Eu comecei a me sentir extremamente pesada. Eu fechei o olho na cama e apaguei. Do nada. Eu só apaguei. Sendo que eu não tava nem um pouco cansada antes de gravar aquele vídeo. Aí eu acordei, me limpei, passei um incenso, assim, de uma vela. Eu acho que eu preciso fazer isso daí, depois que eu assistir esse vídeo. Completamente, agora eu tô me recuperando. Mas olha, a portinha do sobrenatural, a gente sempre tem que tomar cuidado com ela. Real, acho que esse vídeo aqui tava amaldiçoado. Então, vocês viram aí, ó. Esse é o primeiro relato, né? 18, aí vamos pra ela contando a história. Hoje, mas pra só ficar no TikTok. Vocês me mandaram muito esse vídeo aqui. Uma história sobre o meu colega de quarto que falou que vendeu a alma dele pro demônio.
Essa história é absolutamente gigante. São quase meia hora de história que eu vou tentar resumir. Então vamos lá. Ela começa a história falando que ela conheceu esse menino, que na história ela vai chamar de Dominic, quando eles estavam fazendo uma audição pra MTV. Eles se deram bem desde o início, tudo deu muito certo. Ela viu que eles tinham conversas muito boas, eles se conectaram muito, ele parecia uma pessoa muito bacana. E por 2 anos eles continuaram essa amizade virtual, porque ela morava em outro lugar. Então eles ficavam mandando e-mails um pro outro, com conversas super profundas e intensas. 2 anos depois ela se muda pra Nashville, que era onde ele morava. Ela tá procurando por um colega de quarto, e então ela manda um e-mail pra ele falando: por que você não se muda comigo? Ele acaba topando, ele fala sim, eu vou, e eles se mudam juntos pra esse apartamento. Não tem nada romântico entre os dois, é literalmente só uma amizade muito forte. Eles começam a morar juntos e de início tá tudo bem. Até que um dia ela tá sentada na sala, ele chega com uma aparência extremamente séria. Ela claramente consegue ver que ele tá abalado com alguma coisa, que alguma coisa aconteceu com ele. Ela olha pra ele e pergunta o que aconteceu, o que foi. E ele responde com completa seriedade: eu vendi a minha alma pro demônio. Ela olha pra ele achando que é uma brincadeira, ela pergunta: o quê? Como assim? O que você tá falando? E imagina ele que loucura você ouvir isso. eu acabei de vender a minha alma pro demônio. Então ele começa a sorrir de um jeito extremamente bizarro. Não dá muita bola, ela acha que ele tá tentando assustar ela ali, brincar com ela, então ela não leva muito a sério. Mas na noite seguinte, quando ela vai dormir, ela já começa a escutar arranhões quando ela disse que ele na parede dela. Conta que ela tinha um gato na época, e o próprio gato dela começa a olhar pra onde tá vindo o arranhado, que é atrás do closet. Ela acende a luz, ela vai no closet, mas não tem nada, mas ela continua escutando os arranhões. Ela sai do quarto dela, ela acende a luz do corredor, e quando ela olha pra um canto, tá o Dominic agachado, arranhando a parede dela com um sorriso de orelha a orelha. Olha pra ele, ela fala: o que você tá fazendo aqui? Por que você tá fazendo isso? E ele continua sorrindo, olhando pra ela, e ele fala: essa noite sou eu fazendo isso, mas ele vai te visitar. Ela conta que ele fala pra ela que ele vendeu a alma dele pro demônio, mas que geralmente não é só uma alma que o demônio leva. Oi? Então ela tinha que ter cuidado, ele tinha que proteger ela de alguma forma. As coisas só pioram dali. Um dia ela diz que ela acorda, ela olha pra fora da janela dela e tem uma perna de um cervo ali. Ela confronta o Dominic e ele fala que ele não sabe como aquilo foi parar ali. Com isso tudo acontecendo, uma hora ele vem e ele fala que ele vai trazer uma amiga pra dormir na casa deles alguns dias. Ela fala pra gente lembrar nesse momento em que ainda não tinham acontecido tantas coisas estranhas. O Dominic, de certa forma, ainda estava fazendo tudo. Ele era um bom colega de quarto. Ele estava trabalhando, ele limpava a casa, ele fazia todos os deveres dele, ele ficava quieto no quarto dele quando ele não estava agindo daquela forma estranha. Então ela não sentiu que estava no direito dela de falar não pra ele trazer uma amizade, uma pessoa ali. Então ela fala que sim. Umas horas depois chega uma mulher na porta e ela diz que a mulher tinha uma aparência extremamente antiga. Vestia roupas que pareciam que ela mesma tinha costurado, eram roupas num estilo antigo, e ela falava com um linguajar antigo também. Ela fala que o Dominic não tá, que ele não chegou ainda, mas que ela pode esperar por ele lá dentro. E ela fala que a mulher responde uma coisa do tipo: esperarei Dominic em seus aposentos. É tipo esse jeito que a mulher fala. Ela entra no quarto do Dominic e ela não sai. Por 2 semanas que a mulher passou naquela casa, ela não saiu daquele quarto. Ela só via, quando ela via, o Dominic saindo e entrando do quarto, mas só isso. Em uma noite ela finalmente chega em casa e os dois estão do lado de fora numa fogueira. O Dominic tá sentado numa cadeira e ela vê essa menina com aquelas mesmas roupas antigas, com o braço em cima do fogo da fogueira, literalmente queimando o braço dela. Se aproxima correndo pra falar: para com isso, você tá se machucando, o que tá acontecendo? E quando a mulher tira o braço, não tem nada. A roupa dela tá um pouco chamuscada, mas o braço dela tá intacto. Dominic olha pra ela e fala: não se preocupa, é só uma brincadeira, não tem nada acontecendo. E a mulher olha pra ela e fala algo como: obrigada pela sua hospitalidade, porque ela tá vindo embora no dia seguinte. Ela conta isso pra uma amiga dela, ela decide que tá na hora de falar pro Dominic que ele pode se mudar, que ele vai ter que achar um outro lugar pra ele morar, porque ela já tá completamente desconfortável com isso. Mas nas semanas que passam, o Dominic fica fora por dias. Então ela acaba adiando falar pra ele que ele tinha que se mudar. Até que em uma noite ela tá com o namorado dela na garagem quando o Dominic chega extremamente sujo. Ele tem um capuz na cabeça e ele tá sujo da cabeça aos pés, sujo de terra e sangue. Agora vamos para o terceiro. Só que esse daí... E é 118, traduzindo essas histórias de terror, que são boas demais pra só ficar tipo aqui. Ele fala que ele tá bem e ele já entra e se tranca no quarto dele. Entram na casa pra saber o que tá acontecendo com ele, por que ele tava todo sujo, de sangue, de machucado, acha que ele tinha sido roubado. E ele começa a tentar falar com eles, mas ele começa a falar
como se fosse em outra língua, tudo muito enrolado. Ele consegue contar que ele tava numa caverna, que ele tava com umas pessoas em uma caverna, mas ela fala que ele começa a se contorcer enquanto ele falava aquilo. Contorcer de uma forma que ela nem sabia que ele conseguia fazer, que o corpo dele começa como se fosse quebrar e se torcer enquanto ele contava aquilo. No dia seguinte, ela vai falar com ele, ela fala que tá incabível eles morarem juntos e que ele vai ter que realmente se mudar. Ela fala que ele fica estático, paralisado, ele não responde nada, ele levanta e ele entra no quarto dele, se tranca ali. No dia seguinte, ele sai, ela começa a falar com ele, falando, ó, você entendeu o que eu quis dizer ontem, você escutou o que eu quis dizer ontem, e ele parece só começar a tentar falar pra ela, não, eu não posso me mudar, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que proteger você, eu tenho que proteger você, e ele insiste nisso, e ela diz que ela não quer aquela proteção, que ela inventa que outra pessoa vai vir morar com ela, e que ele tem que sair em um mês. Até que um dia antes dele se mudar, ela tá dormindo quando ela começa a escutar um sussurro do lado da cabeça dela. Quando ela acorda e ela olha pro lado, é o Dominic abaixado na cama dela, sussurrando no ouvido dela. Começa a lamber ela, ele começa a beijar, a lamber, a acariciar ela e a falar, por favor, não me deixe embora, por favor, me deixa ficar, eu preciso ficar, eu preciso ficar. Ela começa a se assustar dele e fala, para com isso, não, você não vai ficar, você não pode ficar. Para. Até que uma hora ele realmente para e ele fala, então tá bom, você me leva pra uma casa que eu sei que eu posso ficar, uma casa que é aqui perto? E ela finalmente fala que sim. A casa fica aos 10 minutos andando na casa dela. Ela começa a andar com ele na rua e ele parece tranquilo. Pegou as malas dele, ele fala que o resto que tá lá ela pode vender, que ele não quer. Estão andando na rua, ele tá conversando com ela, finalmente como uma pessoa normal, até que um carro passa. Quando esse carro tá passando, o Dominic para de falar com ela e se joga na frente do carro. Por sorte, o carro para antes que atinja o garoto e ele só tá parado na frente do carro, sorrindo de orelha a orelha de novo. Ela começa a gritar, ela tá surtando nesse ponto, o motorista tá surtando e o Dominic só tá sorrindo. Ela leva ele pra casa que ele supostamente ia ficar, ela deixa ele ali, ele toca na campainha, parece uma casa completamente abandonada, mas ele fala, eu vou sentar aqui e esperar a pessoa chegar. E ela fala que sim, ela deixa ele lá e ela fala, não quero mais te ver. E ela sai. Ela volta pra casa dela, mas coisas estranhas continuam acontecendo e uma sensação ruim continua lá. Ela fala que ela acordava no meio da noite, ela viu uma sombra na janela dela, mas quando ela ia procurar, não tinha ninguém. Alguns dias depois, uma vizinha vem pra ela e fala que ela viu um homem saindo da garagem dela às 4 horas da manhã. Ela vai checar a garagem dela, tinha uma chave que ela nunca tinha usado antes. Ela pega aquela chave, ela entra no lugar que a chave abria e tem um colchão e várias comidas ali, como se alguém estivesse morando ali sem ela saber. Chama a polícia, ela resolve aquela situação, ela finalmente acha que ela vai estar livre do Dominic, que nada mais vai acontecer. Nesse ponto, até o novo colega de quarto dela já falou que não quer mais ficar ali, que ele não quer morar naquela casa porque a sensação da casa é horrível. Ele manda um vídeo pra ela falando que algo aconteceu, que literalmente o teto da casa, o teto do quarto dele caiu. Teto podre. Várias partes do teto caíram só no quarto onde Dominic ficava. Dentro do teto você conseguia ver marcas de mão na madeira. Dentro do teto. Fazem 6 anos que isso aconteceu, que ela morou com o Dominic. Ela disse que até hoje ele ainda aleatoriamente manda mensagens e e-mails pra ela, e toda vez que ela recebe uma mensagem ela só bloqueia ele e apaga o número ou o contato. Essa história foi bizarra demais. O segundo vídeo eu nem consegui assistir até o final, porque quando ela tinha falado que ela tinha passado mal, eu acho que isso afetou meu psicológico. Eu pensei, putz, se eu ouvir isso, eu também vou ficar mal, né? Então, assim, pra mim foi bem pesado, né? E essa menina conta várias histórias. O TikTok dela é muito legal. Se puderem seguir lá, vocês só vão ver coisas interessantes. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.